Olá pessoal, como é que estão aí? Agora eu acho que tinha dado uns probleminhas técnicos e a gente está voltando aí com a live. Só gostaria dos comentários aí para ver se está tudo ok, né? Então, como eu estou com o celular aqui, talvez eu não esteja olhando para vocês, mas eu só preciso que me dão um ok. Isso. Seja bem-vinda, Elisiane, Gerson. Oi, Luísa. Tá dando tudo certo aí? Estão me escutando bem? Tá tudo ok? Ah, bacana. Isso. A gente agora vou começar a falar um pouquinho sobre espiritualidade. Na verdade, eu tô Liane Bittencourt, minha secretária, um beijo, Andréia. Estão me escutando bem? A gente agora vai começar a falar um pouquinho sobre espiritualidade. Tá, estão escutando bem. Tava escutando aqui no meu note, né? Então vamos falar um pouquinho vou falar um pouquinho para você sobre o meu trabalho, né? Sobre o que eu faço, né? A maioria das pessoas já me conhece. Paulo Almeida, Porto Alegre, parceira aí de excursão para o Fernando Bem, um abraço. Mara, Maria Cleusa, Rúbia, então sejam todos bem-vindos aí. E vamos começar a falar um pouquinho da espiritualidade, vamos começar a falar um pouquinho sobre como trabalhar com a espiritualidade na vida, né? Como a gente trazer a espiritualidade para o nosso cotidiano. Então, primeiro eu vou me apresentar para algumas pessoas que não me conhecem, né? Muitas pessoas que estão entrando já me conhecem, outras não. Muitos são meus clientes, né? Então, meu nome é Daniel Cunha, Daniel Pires da Cunha. Eu sou terapeuta holístico, tenho formação e muitas ferramentas na área holística, né? Eu sou programador neurolinguista, trabalho com PNL clínica, trabalho com hipnose clínica, tenho vários treinamentos na área da hipnose clínica. Eu sou mestre Reiki, sou terapeuta Theta Healing avançado, sou terapeuta floral, psicoterapeuta reencarnacionista, sou terapeuta de Axis Consciousness, com a ferramenta de barras de Axis, trabalho com cristais, trabalho com homeopatia, trabalho com fitoterapia. Na verdade, tenho várias ferramentas terapêuticas e hoje a gente está ampliando nossa gama de conhecimento. Hoje a gente está ampliando todo o nosso espaço, né? O espaço equilíbrio hoje está aberto para receber todos. A gente trabalha com uma equipe concisa, uma equipe extremamente competente, né? Hoje são vários profissionais, sou eu, a Liane, que está aí junto com a gente, a Viviane, que é a nutricionista, trabalha comigo também a Sandra, a Iris, massoterapeuta, trabalha com a auriculoterapia e agora está se integrando junto com a gente a Priscila, que é a psicóloga, né? E mais a Juliana Ziegler, que mora em Santa Maria, que é a nossa osteopata que vem de 15 em 15 dias. Então, na verdade, pessoal, eu resolvi fazer essa live, eu não tenho muita experiência com live, né? Mas resolvi fazer essa live como uma propagação, né, da espiritualidade, que na verdade a gente confunde muito espiritualidade com religiosidade, né? Então, espiritualidade, na verdade, não tem nada a ver com religiosidade. A religiosidade, na verdade, ela é algo que a pessoa escolhe uma filosofia, uma seita, uma religião, e ela passa a seguir isso. Tanto as religiões evangélicas, as filosofias budistas, as religiões de cunho kardeciano, kardecista, umbandistas, né? Enfim, religião é seguir algo, seguir alguma doutrina, seguir alguma filosofia
dentro dos muros de concreto, né? Espiritualidade, eu digo que espiritualidade é vivenciar, é viver aqui nesse plano terreno, porque todos nós somos seres espirituais numa experiência material. Na verdade, a gente vive como seres materiais temporários, mas nós somos, na verdade, seres espirituais que um dia a gente vai partir e a gente vai seguir a nossa caminhada, né? E eu venho já há bastante tempo ensaiando essa live, né, para me passar para vocês, né, falar um pouquinho da espiritualidade na vida, falar um pouquinho de algumas questões relativas à caminhada terrena, né? Então, como a gente vem buscando na nossa caminhada a busca da felicidade, né? E na verdade a felicidade é algo muito intangível, como outros sentimentos, né? Como o amor, como sentimentos elevados, como o perdão, né? E na verdade a nossa caminhada ela é imbuída de projetos que geralmente não se concretizam. Quando a gente nasce, na verdade a gente vem com um plano, com um planejamento reencarnatório. A gente escolhe todo o cenário, né? A gente escolhe todo o contexto para vivenciar essa experiência, né? E para a gente vivenciar essa experiência, a gente precisa de um cenário. A gente precisa de atores, a gente precisa se inserir, na verdade, metaforicamente falando, nesse processo, para a gente buscar transcender através de experiências e simbologias que o universo nos mostra através de situações aquilo que a gente precisa modificar. E aí algumas pessoas chegam até mim com vários tipos de sintomas, né? Algumas chegam com sintomas de ansiedade, outras chegam com sintomas de depressão, outras chegam com sintomas de transtorno de pânico, outras vêm com N situações que elas querem em algum momento modificar na vida delas. E elas não entendem por que elas estão passando por esse processo. E elas vêm com umas dúvidas e acreditando também serem, na verdade, talvez vítimas do destino, né? Mas a gente está aqui para desmistificar e desconstruir tudo isso, né? Na verdade, no meu entendimento e naquilo que eu venho estudando e naquilo que eu venho aplicando na vida dos meus clientes, na minha vida, isso mostra que nós somos os nossos criadores. Neuza, meu amor, ó, saudade de ti, viu? Tô aqui contigo e atende o telefone quando eu te ligar, viu, Neuzinho? Espero que tu esteja bem. E voltando a falar, a gente acredita que nós somos geralmente vítimas de alguma situação, mas na verdade não, nós somos os criadores da nossa própria realidade. Nós somos os co-criadores dessa realidade. Porque o universo nos ensina que tudo aquilo que a gente projeta, a gente entra num sistema de causa e efeito, né? E energia, na verdade, é muito simples de entender, né? Então, nos próprios workshops e cursos, né, que a gente dá, próprio Reiki, eu costumo dizer que energia nada mais é que um estado natural, que é um estado quântico vibracional da própria matéria em estado condensado. Então, Einstein dizia que energia era massa vezes velocidade da luz ao quadrado, e tem uma fórmula matemática que expressa isso. E a energia, muitas pessoas na verdade, não acreditam na energia, né? Ou nós como seres energéticos, mas na verdade a energia não se vê, né? Na verdade a energia ela se sente, na verdade a energia ela se expande. A gente sabe, por exemplo, metaforicamente falando, que
numa rede elétrica, numa tomada elétrica, se a gente colocar algum metal ou a gente colocar a mão num fio que está transmitindo corrente elétrica, a gente vai tomar um choque, a gente vai tomar uma descarga elétrica, mas a gente não está vendo que ali está passando uma corrente elétrica. E nós, como seres também energéticos, a nossa vida se mantém dessa forma. Então, quem são e quem é os responsáveis, na verdade, Jefferson, um abração aí, grande Jefferson. Quem são os responsáveis pela geração de tudo que acontece na nossa vida? Na verdade, nós somos os responsáveis. Como diria o saudoso Chico Xavier, nós somos realmente aquilo que estamos inseridos no lugar certo, nascemos no momento certo, com as pessoas certas e com tudo pronto para a gente modificar o nosso padrão vibratório. E como a gente modifica esse padrão vibratório? Na verdade, a modificação do padrão vibratório é nada mais é que todas as situações que geram algum desconforto, alguma situação desconfortável na minha vida. Por exemplo, se a gente costuma muito reclamar dos outros, né? Os outros sempre são responsáveis pelos nossos problemas, pelos nossos fracassos, pelas nossas dores, mas na verdade essas pessoas elas estão ali como meramente um instrumento para me mostrar aquilo que eu preciso modificar. Por exemplo, pessoas que precisam modificar um padrão frequencial de uma raiva, elas vão se inserir num local onde essa raiva vai vir com muita intensidade, onde ela vai aflorar isso. E isso é frequencial, é uma frequência. Eu atraio aquilo que na verdade... Oi, Simone, depois eu vou responder a tua pergunta, Simone. Seja bem-vinda, tá? Na verdade, nós estamos inseridos num planeta onde tem muitas e muitas frequências. E nós todos somos em torno de 8 bilhões de seres encarnados. Lembrando que a população desencarnada é 3 a 7 vezes maior que isso, segundo as literaturas aí que falam muito sobre isso. E como nós todos estamos inseridos nesse planeta escola, a frequência da Terra, ela na verdade é a mesma para todo mundo. Mas a frequência das emoções, dos pensamentos e sentimentos não. Cada sentimento, cada situação, ela tem uma frequência específica. Nós somos frequência, vibração o tempo todo. Como seres vibracionais, e daqui uns dias, na verdade, a gente vai montar um workshop, um curso, eu e a Neuzinha lá de Porto Alegre, grande terapeuta, sobre frequências multidimensionais, né? Mas falando um pouquinho sobre frequências, as frequências, na verdade, nada mais são que situações em hertz que nos mostram a vibração que a gente está. Por exemplo, a vibração do medo é uma vibração que faz com que a gente atraia e não repele esse medo. A vibração do amor vai atrair amor. A vibração da raiva, a vibração do ódio, a vibração da desonestidade, a vibração da ambição, a vibração dos ciúmes, da inveja, ela simplesmente serve como atração. Nós vamos atrair para o nosso campo aquilo que a gente está vibrando. E às vezes as pessoas me perguntam, por que a minha vida não vai para frente? As pessoas me perguntam, o que eu estou errando, né? E isso acontece muito dentro do consultório, né? Como terapeuta a gente vivencia isso diuturnamente, né? E a gente passa a mostrar para as pessoas que a vida delas, elas estão estagnadas porque elas estão construindo essa estagnação. Prof. Jurema, vou responder a tua pergunta depois, tá?
Alô? O som está funcionando? Algumas pessoas estão me dizendo que não está. Só me dá um ok. Tá ok. Então, as vibrações atraem vibrações, né? Então, por que a vida de algumas pessoas dá super certo e outras pessoas simplesmente elas estão estagnadas, né? Elas estão na escassez, elas estão na inércia, né? Porque, na verdade, a escassez e a prosperidade, elas têm uma frequência. E como eu penso, como a minha mente, ela projeta situações, na verdade, é realmente como essas situações elas vão ser atraídas. A gente tem muitas crenças em relação, primeiro, à prosperidade, que essa foi uma pergunta que uma pessoa me fez hoje à tarde, quando eu falei que ia fazer a live, né? Daniel, o que fazer para ser próspero? Primeiro, a gente tem que desconstruir crenças que nos limitam essa capacidade de fazer crescer dentro de mim as possibilidades infinitas que o universo tem. Por exemplo, como eu vou ser próspero acreditando que tudo é difícil? Como eu vou ser abundante? Né? E essa pergunta me foi direcionada em relação ao dinheiro, né? Em relação à parte financeira, e isso vale também em relação à parte espiritual, a busca e a procura da felicidade, da alegria, da bem-aventurança. Como vou ser próspero se eu acredito que as pessoas que têm dinheiro, elas têm dinheiro porque elas fizeram algo de errado para alguém? Como eu vou ser próspero se eu acredito que trabalhar é algo extremamente doloroso, que eu tenho que matar um leão por dia, que eu tenho que me matar trabalhando, que eu tenho que fazer do meu trabalho algo extremamente doloroso e não prazeroso? Como eu vou ter realmente prosperidade e abundância se eu acredito que tudo aquilo que vem e pode vir de maneira próspera, eu não sou merecedor, eu não mereço o dinheiro. E o fato de eu não merecer o dinheiro, é óbvio que ele jamais vai parar na minha mão, né? Eu vou estar sempre atrás. Então, a gente costuma ter esses pensamentos ilógicos, e prosperidade, ela é matemática, abundância, ela é matemática, felicidade, ela é matemática. É 1 mais 1 funcionando e ela tem que ser 2. E ela vai ser essa lei aqui e em qualquer lugar do planeta. Gente, para a gente ser próspero, a gente tem que primeiramente mudar a forma com que a gente pensa em relação à prosperidade. Nós somos reclamadores compulsivos. E reclamar faz com que a gente atraia apenas reclamação. Reclamar faz com que a gente mande embora aquilo que realmente importa e vale a pena, né? Então, nós somos reclamadores compulsivos. A gente reclama que está faltando dinheiro, a gente reclama que, como aconteceu aqui em São Cepé, veio aí um vendaval e fez um pouco de estrago na cidade, e as pessoas foram para as redes sociais falar mal que estão sem luz, que estão sem água, e a gente para pensar o quanto é importante a água e a luz, e o quanto a gente reclama quando tem que pagar essas contas, né? Então nós somos reclamadores compulsivos, e o fato de sermos reclamadores compulsivos, a gente vai sempre atrair aquilo que a gente reclama. Se a gente reclama da falta de dinheiro, a gente vai estar na escassez. Se a gente reclama do marido, se a gente reclama do chefe, se a gente reclama dos amigos, no nosso campo só vai vibrar isso. Mas se a gente começar a entender que pessoas tóxicas a gente tem que começar a eliminar da nossa vida, que a gente tem que começar a pensar como essas pessoas prósperas pensam e não como as pessoas tóxicas pensam e alimentam tudo isso, a gente passa a entender que a prosperidade ela é muito mais fácil do que difícil. E ser próspero não quer dizer ter. Ser próspero é ser feliz. Uma das pessoas mais incríveis que
a gente conhece, cada um conhece, pode ser o nosso vizinho que não tem nada, né? Isso aí, Neuza, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece. Nós somos os criadores da nossa realidade. E se a nossa realidade está simplesmente não acontecendo, é porque a gente está simplesmente conectado com aquilo que não está acontecendo. E eu quero que vocês reflitam e lembre-se de uma pessoa extremamente feliz que vocês conhecem, que é aquela pessoa que nada para ela está ruim. Ela pode estar fazendo qualquer coisa na vida. Ela pode estar fazendo uma limpeza numa rua, ela pode estar fazendo uma limpeza numa casa, ela pode estar simplesmente cantando e mostrando para as pessoas que muito têm, que tudo que elas têm na vida é dinheiro, por isso que elas muitas vezes usam da pobreza existencial e espiritual. Essas pessoas felizes, elas nos dão uma lição de como ser, de como o universo pode ser perfeito e incrível se a gente se aliar a ele, né? E para a gente ser feliz, gente, para a gente ser próspero e abundante, a gente não precisa de absolutamente nada. A gente precisa apenas fazer aquela reforma íntima. Entender que como responsáveis e co-criadores da nossa história, a única coisa que falta é a gente entender o fluxo e se harmonizar com o universo. Como seria interessante daqui para frente, ao invés de reclamar, eu passar a ter gratidão por tudo aquilo que eu tenho? Como seria interessante e seria próspero eu daqui para frente abençoar cada coisa, cada situação, cada acontecimento na minha vida, por mais ilusório que eu pense ser dolorido. Como seria interessante eu começar a me harmonizar e fazer com que a frequência de coisas positivas começasse a vibrar incrivelmente no meu campo. O que eu poderia estar atraindo a partir disso? O que eu poderia, a partir daí, ser, quando eu passo a entender que o processo da vitória, o processo dos acontecimentos prósperos é minha responsabilidade? Seria muito interessante eu começar a refletir sobre isso. Eu passar a reclamar menos e eu passar a agradecer mais. A gratidão, hoje é provado cientificamente, que ela é um dos pilares para o triunfo existencial. A gratidão, na verdade, é um dos pilares para o crescimento existencial de cada ser. E, gente, o único objetivo, e eu costumo falar isso para todas as pessoas que vêm até mim, seja meus clientes ou não, né? Que o único objetivo humano que a gente tem é sair daqui melhor do que chegou. Porque nós vamos nos despedir desse planeta sem absolutamente nada do material. Apesar da prosperidade, ela estar conectada muito com a luz espiritual e não meramente financeira. E para sair daqui melhor do que eu cheguei, eu preciso de pouco ou quase nada, apenas entender quem sou e não o que eu tenho. E quem sou é, na verdade, entender aquilo que eu preciso para viver aqui. E eu preciso apenas modificar padrões comportamentais arcaicos e doentes patológicos que me afetam. É simples, gente. É só começar a fazer a reforma íntima. É só simplesmente começar a olhar para a gente com alto amor e ver que nós somos a pessoa mais importante no mundo. E começar a perceber que o outro não é tão importante quanto a importância que eu dou. Que as situações não têm tanta importância como a importância que eu dou. Simplesmente, a importância que eu dou para o sofrimento, para a dor, para a raiva, para situações doloridas, nada mais é
daquilo que eu estou atraindo. Se eu estou atraindo é porque eu preciso modificar isso na minha vida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pergunta da Paula, para eu responder aqui, para eu não perder a pergunta da Paula aqui. Deixa eu ver o que a Paula pergunta. Dani, e quando não é possível se afastar dessas pessoas tóxicas? Por exemplo, pais e filhos. E você se vê na luta, pois não vê mudanças ao passar e a todo momento, para eles, tudo sobre o que busca, aprende com a espiritualidade. Boa pergunta, Paulo. Por exemplo, tem uma situação que é muito costumeira, né? Desafetos do passado, né? Desafetos de outras caminhadas, na verdade, elas se juntam como participantes de uma peça de novela. Impossível, Paula, a gente mudar outras pessoas. E se porventura é um pai ou é um filho que está despertando algum sentimento, alguma emoção em mim, a gente passa a entender que essa emoção é minha e ela não se separa de mim. Por exemplo, se o meu pai ele me causa raiva, na verdade eu passo a entender, e quando eu começo a compreender que ninguém me causa raiva, que a raiva é minha e que eu sou o corresponsável e, na verdade, quer dizer, que eu não sou o corresponsável e sim o responsável 100% por essa dor, por essa raiva, e eu entender que eu sou o único a modificar isso, quando eu consigo, Paula, a mudar esse padrão de comportamento, essa raiva já não faz parte de mim e esse processo evolutivo eu consegui atingir. Ou seja, essa parte da minha história de vivências congênitas, que eu nasci com isso e vim nessa família com essas pessoas que eu digo tóxicas, como meio de aprender com elas. Então eu tenho que me perguntar assim, o que essa pessoa está querendo me ensinar ou essa situação está querendo me ensinar? E eu passo a entender que toda essa dor, toda essa raiva é simplesmente, meramente um comportamento que eu estou gerando em mim mesmo. E se eu estou gerando em mim mesmo, eu sou o único responsável pela mudança. O que eu tenho que fazer? Começar a colocar na raiva alguns antídotos. O perdão, colocar o amor e começar a entender que eu não consigo mudar outras pessoas, porque é impossível mudar alguém. Mas sim, começando pela gente mesmo, a gente passa também a mudar a frequência do ambiente e mudando a frequência do ambiente a gente consegue modificar a nossa própria frequência. Então, gente, primeira coisa, ninguém causa absolutamente nada em mim. O que eu sinto é responsabilidade apenas minha. Vou começar a abrir para perguntas, tá, gente? Para a gente não ficar com essa live muito extensa, tá? Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acredito que tem mais alguma coisa aqui. Tá balançando porque... Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. A Luísa. Luísa pergunta, também queria saber a mesma pergunta da Paula. Se não temos como tirar pessoas tóxicas, pois essas pessoas podem fazer parte da família. Sim, Luísa, é como eu recém falei, né? Na verdade, a gente está exatamente inserido no ambiente que a gente precisa para poder modificar padrões. Por exemplo, no nosso planejamento reencarnatório, antes da gente vir, né? A gente vem com várias frequências. E a gente, na verdade, reencarna num local, num ambiente propício para que tudo aquilo que eu sinto, para que tudo aquilo que eu vou aflorar durante a minha caminhada, seja propício para que isso venha com muita intensidade. E quando eu passo a descobrir que aquelas sensações, aqueles sentimentos, aquela dor que eu sinto quando alguém, na verdade, me rejeita, me exclui, ou na verdade alguém causa uma irritação, alguém causa alguma coisa de cunho emocional que me afeta muito, eu passo a entender que esse é uma das missões minhas aqui na Terra, modificar esse padrão comportamental.
E para modificar esse padrão comportamental, eu tenho que começar a entender que aquilo que gera essa dor em mim, ela apenas é uma situação, ou uma pessoa que gera essa dor em mim, ela também é uma situação. E essa situação, seja ela pessoas ou coisas, né? Porque tem gente que é muito apegado ao material e quando perde, elas entram numa dissintonia, numa desarmonia gigante. Quando isso começa a afetar a mim, eu começo a entender que eu estou recebendo sinais. Eu estou sendo colocado à prova daquilo que eu preciso modificar. Quando eu modifico, eu passo a ter um passo adiante na minha escalada evolutiva. Então, basicamente, eu vou estar inserido diretamente num local onde tudo aquilo que eu preciso modificar em mim possa acontecer. Certo, gente? A professora Jurema, ela me perguntou o seguinte ali nas perguntas ali. Como ela faz para, na verdade, sentir a presença e a comunicação de entes que já se foram, né? De entes queridos. Como funciona isso? Na verdade, a comunicação, ela está sendo feita a todo momento. A diferença de uma pessoa que está num plano espiritual para nós que estamos no plano material é a densidade da frequência. Nós estamos inseridos completamente num planeta totalmente denso energeticamente. Por quê? O planeta Terra ele é denso energeticamente. Ele é denso energeticamente porque aqui a gente está num planeta de transição, num planeta de muitas provas, de muitas emoções afloradas, de muitos sentimentos de dor, de muitos acontecimentos dolorosos. A gente está aqui inserido num planeta extremamente denso energeticamente. E os nossos entes queridos, que estão num plano superior a nós, eles estão inseridos numa frequência maior. Se eles estão numa frequência mais baixa, eles estão inseridos num padrão vibracional mais umbralino, que chamam, né? Que hoje em dia o umbral, na verdade, está aos poucos se extinguindo, né? Então já há informações espirituais dos próprios mentores que o próprio umbral está começando a ser extinguido, tá? Então existem colônias espirituais de resgate e tratamento desses seres que estão no umbral. Então me desculpe que eu pego o gancho de uma pergunta e vou falando sobre outras coisas. Mas, respondendo a pergunta da Jurema, o fato da gente estar em contato mental. E muitas vezes esses seres, quando a gente está lembrando deles, né, as próprias psicografias nos dizem isso, que muitas vezes quando a gente está lembrando, a gente está sentindo o cheiro, a gente está sentindo a presença dos nossos entes queridos, eles estão ali, né? Eles estão ali perto da gente e a gente pode simplesmente conversar com eles e eles estão escutando tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa e a todo momento, né? Então a gente está em contato com o plano espiritual sempre, porém a gente não consegue vê-los e a gente não consegue muitas vezes senti-los porque a gente está num padrão de desarmonia energética, frequência mesmo. Se a gente parar e simplesmente se concentrar, né, isso é muito simples, entrar num padrão de calma, de tranquilidade e sentir aquela pessoa como a gente sempre sentiu com amor, a gente vai estar conectado. E da mesma forma vice-versa. Se a gente pensar de maneira errada e equivocada das pessoas que já se foram, elas vão sentir isso. A melhor forma da gente mandar luz para essas pessoas é entrar em prece, entrar em oração e lembrar delas de maneira luminosa, de maneira amorosa, fraterna, com que a gente sempre se lembrou delas. Essa é a melhor forma de estar em contato com os nossos entes queridos, mandando luz e sentindo que eles estão perto da gente. Porque ainda o plano terreno, existem vários estudos ainda em desenvolvimento da transcomunicação, e segundo a data limite do Chico, e o próprio Chico Xavier diz que em alguns anos, né,
Talvez aí nos próximos 20, 30 anos a tecnologia vai estar tão avançada que a gente vai conseguir conversar com os nossos entes queridos através de telas de TV, né? Segundo os estudos e segundo algumas informações espirituais. A Simone também fez uma pergunta a respeito de... Eu vou abrir aqui, na verdade, porque essa pergunta foi feita lá no Facebook e eu estou fazendo essa live aqui no meu celular, né? Então eu vou buscar a pergunta da Simone ali. Depois tem mais perguntas, deixa eu procurar aqui. Isso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui só a pergunta da Simone para a gente responder tranquilamente. Vamos ver, Simone. Deixa eu achar aqui a pergunta da Simone. Só um momentinho, pessoal. Vou achar a pergunta da Simone aqui, que é uma pergunta bem bacana também. Uma pergunta bem legal. Aqui, ó. A Simone pergunta o seguinte: o que fazer quando sentimos a presença que não são boas? Porque sinto muita angústia quando pressinto que algo vai acontecer. Boa pergunta, Simone. Primeiro, né? O que fazer quando sentimos a presença que não são boas? Presenças, vou falar o que eu entendi, né? Pode ser presenças espirituais, né? Que são presenças que estão querendo nos atacar energeticamente. A gente tem que se lembrar que o plano espiritual é exatamente parecido com o nosso plano terreno, né? E quanto mais luz a gente canalizar, mais a gente começa a afastar de nós todo e qualquer tipo de sensação que não é nossa. Isso pode acontecer também a nível físico. A gente entrar num ambiente, né, e receber aquela energia. E se a gente recebeu aquela energia, na verdade, é porque eu estava com o meu campo aberto para vir e a minha frequência não estava boa, né? E eu absorvo aquela energia. O que fazer nesse momento? Nesse momento é eu serenar minha mente, entrar em comunicação comigo mesmo, entrar em prece, entrar em canalização de luz, para eu poder afastar tudo isso. Eu costumo fazer uma metáfora de que, na verdade, o morcego não gosta de luz, né? Então, se a gente começar a canalizar luz, os morcegos, os vampiros energéticos, automaticamente eles vão embora. Porque quanto mais luz eu emanar, mais vai acabar afastando todo tipo de obsessão espiritual, de influenciação espiritual, de conexão com vampiros, que pode ser vampiros que estão aqui, né? Muitos amigos que nos ligam, lamuriando, e quando a gente vê, eles nos sugaram toda a energia. Isso é uma lei física, né? Eu gosto muito de explicar as leis físicas de forma lógico-matemática, né? Se eu pegar um copo de gelo e colocar a temperatura ambiente, aquela água daquele copo vai virar líquido. E se eu fizer a medida daquele copo de água, eu vou verificar que ele está com a temperatura ambiente. Por quê? Porque dois corpos tendem a ficar em equilíbrio e troca de energia ou troca de calor, falando no copo, calorimetria, isso é física, eles tendem a ficar em equilíbrio energético, equilíbrio de temperatura. E se eu medir a água e tiver em 25 graus, a água vai estar em 25 graus a temperatura ambiente. Se eu colocar um copo de volta ao freezer, ele vai virar gelo. E é assim que funciona com a gente também, né? Quanto mais a gente está propício a receber e aberto a receber essas energias mais negativas, é porque a gente está em permissão. Nós estamos permitindo que essas energias cheguem até nós. O que fazer?
entrar em vibração contrária à energia que está nos trazendo dor. E por que sinto muita angústia quando pressinto que algo vai acontecer? Na verdade, a gente, se pressentir algo ruim, é obviamente que a gente vai sentir sensações ruins. Para pensar que quando a gente está pressentindo algo negativo, eu posso parar e colocar luz naquele pressentimento, Simone. Eu posso colocar, em vez de algo ruim que a gente está pressentindo, eu voltar a enxergar aquela situação de maneira positiva. Por exemplo, se alguém da minha família está viajando, vai pegar a autoestrada, ou muitas mães, elas que são mães obsessivas, né? Que são mães que são vampiros energéticos dos próprios filhos, né? Que são aqueles obsessores encarnados, né? O filho vai viajar e a mãe fica o tempo todo ligando, porque tem medo que aconteça alguma coisa. Mas como seria interessante a mãe, em vez de começar a projetar na sua tela mental um acidente, um problema na estrada, um assalto, começar a projetar algo benéfico e positivo. Começar a projetar que o filho saiu e vai chegar de maneira tranquila. Na verdade, isso não vai mudar nada para o filho, né? Ou para o amigo, ou para a mãe, ou para o marido, ou para qualquer situação. Isso vai mudar só para mim, porque eu vou me sentir mais em paz. Coloca isso, a própria PNL é uma excelência nisso, a própria PNL fala sobre isso, a programação neurolinguística, que a gente tem que simplesmente mudar o padrão neural. Quando eu coloco positividade naquilo que é negativo, eu passo a criar um novo caminho neural, uma nova rede neural. E as nossas redes neurais, elas estão conectadas diretamente com o fator quântico também. Aquilo que eu emito para o universo, eu vou receber. Quanto mais preocupação, mais angústia eu estiver gerando, mais angústia eu vou receber. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta, está aberto para perguntas aí. Na próxima live, eu e a Neuza vamos fazer junto essa live, viu? Nós vamos conversar com todo mundo juntos nessa live. Vamos fazer uma live bem bacana aí, comigo, com a Neuza, que é uma terapeuta quântica vibracional fantástica. É uma pessoa que tem uma vasta força espiritual, tem um conhecimento gigante, e a Neuza é uma parceira aí, existencial, uma parceira aí, que eu conheci, e eu tenho uma gratidão muito grande por ter conhecido essa figura fantástica no meu caminho. Então eu e a Neuza vamos falar aí, vamos marcar uma live, e vamos falar aí nós dois aí sobre dimensões, sobre espiritualidade, vamos falar um pouquinho sobre a vida, né? A Luísa pergunta ali, sobre um assunto que falei esses dias. Tem como eu saber se uma entidade, o espírito que sinto é bom ou ruim? E tem como distinguir? Tem. Perfeita pergunta, Luísa. E foi bom tu fazer aqui para todo mundo, que daí a gente pode responder para todo mundo, né? Tem sim. A sensação que tu vai sentir quando tem uma presença já é a resposta de qual é a frequência dessa entidade. Se aquela entidade, se eu começar a me sentir angustiado e sentir que tem uma presença, o que acontece? Na verdade é porque essa entidade, ela não é uma entidade que está num padrão vibratório positivo. Por exemplo, e não que essa entidade seja uma entidade sem luz. Não, por exemplo, ela pode ser uma entidade atraída por mim mesmo, pela frequência que eu estou. Se eu estou numa frequência de tristeza, se eu estou numa frequência de raiva, eu vou atrair espíritos da mesma frequência, entidades da mesma frequência. E eu atraindo entidades da mesma frequência, eu vou sentir também muitas vezes o que essas entidades estão sentindo. Muitas vezes se eu estou sentindo angústia, eu vou atrair ela, e essa angústia vai ser potencializada nas minhas sensações. Como fazer para se livrar disso? Mudando a nossa frequência, entrando em prece, entrando em oração, pedindo que os bons mentores, que os bons espíritos, que essa família espiritual que nos assiste, elas nos transmitam e nos dê luz, ou simplesmente eu me imagine como luz
que essas entidades vão se dissipar e a gente vai abrir o campo para outras entidades de luz se aproximarem. Certo? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Eu vou dar mais 5 minutinhos, gente, para perguntas aí, tá? E vou encerrar a live. Vou encerrar por hoje. Hoje minha primeira live, né? Espero que todos estejam gostando, né? Então, as lives a gente vai adquirindo experiências. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? A gente costuma falar na própria hipnose, quanto mais a gente mexe algum padrão, melhor a gente fica. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, né? E quanto mais a gente praticar a benevolência, quanto mais a gente praticar o amor. Um abraço para o Guilherme, meu parceiro, Guilherme Vasconcelos, um cara que eu admiro e tenho um enorme carinho também. Meu amigão, um grande umbandista, um grande médium, um cara que está em um desenvolvimento, no crescimento fantástico. Um abraço, Guilherme. Estou te esperando aqui para te visitar. Quanto mais a gente... Obrigado a ti, Luísa. Obrigado mesmo. Quanto mais a gente realmente se inserir naquilo que a gente quer muito, quanto mais a gente praticar o amor, quanto mais a gente praticar a benevolência, primeiramente, principalmente conosco, que somos a pessoa mais importante da nossa vida, a gente vai começar a mudar muitas vidas, a gente vai começar a transformar muitas pessoas. A gente vai começar a ver que tudo começa a ter um significado. Porque, na verdade, quando a gente perde a razão de algo, na verdade, quando a gente perde a confiança em algo, quando a gente começa a acreditar que as pessoas não têm valor, que o ser humano não tem valor, que a vida não tem valor, a gente passa a trazer tudo isso para a nossa vida. Então, eu gostaria muito de pedir a todos vocês, eu gostaria de pedir para cada um de vocês, que começasse a colocar a mão na sua consciência e entender que a vida ela é simples, que a vida ela pode ser simplesmente maravilhosa, que a vida pode ser simplesmente incrível, que a vida ela pode ser a vida dos nossos sonhos, quando a gente voltar a sonhar, quando a gente voltar a ter atitudes que farão com que tudo se ressignifique. E a única certeza que a gente tem, gente, é que nós vamos partir daqui um dia. E uma certeza absoluta que nós, eu e todos vocês que estão aí do outro lado, me assistindo, estamos aqui. Então é agora que a gente precisa modificar. É agora que a gente precisa buscar dentro da gente mesmo a nossa razão de ser e existir. Colocando para dentro da gente o alto amor, nos apaixonando pela gente mesmo, voltando a dar significado para a nossa existência. Porque quando a gente for embora daqui, a única pessoa que a gente vai levar é a gente mesmo. Então, daqui para frente, vamos sermos mais. Vamos fazer a diferença e não deixar a vida simplesmente passar em branco. Vamos fazer simplesmente tudo ser diferente se alguma coisa está errada. E passar a modificar tudo aquilo que depende de nós. Porque aquilo que não depende de nós, a gente tem que entrar numa certa aceitação. Mas aquilo que depende da gente, a gente pode modificar. E nós nascemos todos para vencer. E só não vence quem realmente quer continuar nessa vida dolorida, nessa vida dolorosa. E a felicidade não depende de classe social, a felicidade não depende de dinheiro, a felicidade não depende de quanto a gente tem no banco. A felicidade é algo intrínseco a cada ser humano e está dentro da gente. E se a gente buscar felicidade fora, ou em algo, ou em alguém, a possibilidade da gente se frustrar é muito grande. Então, gente,
o meu abraço em todas as línguas, o meu namastê, o meu saravá, o meu agô, o meu amém, a minha gratidão por cada um de vocês hoje ter deixado o seu tempo para fazer outras coisas, estar aqui me ouvindo. Minha gratidão, primeiro, ao Criador, à criação. Minha gratidão a cada um de vocês que me permitiram eu fazer isso. Minha gratidão aos bons amigos que me assistem no lado espiritual. Minha gratidão à minha família, às pessoas que sempre me apoiam nos momentos de batalhas, né? Nos momentos que a gente está ali, nos desafios, e entender que todos os desafios são maturadores, todos os desafios são professores, e a gente está aqui com o único objetivo, gente, aprender e sairmos daqui muito melhor do que a gente chegou. Eu quero deixar um abraço no coração de cada um de vocês. Eu quero deixar um abraço em cada alma, em cada um que me escutou hoje, porque a gente trocar essa experiência, essa vivência, é muito mais gratificante do que qualquer situação. E dizer para vocês que usem do amor ao máximo que vocês puderem. Usem da capacidade de vocês de fazer caridade, principalmente com vocês mesmos. De serem solidários com vocês, para depois a gente distribuir isso em partes iguais, distribuir isso para todo mundo. Transforme-se para continuar transformando a vida de vocês. Namastê e até uma próxima oportunidade. Um abraço de coração. Espero que tenham gostado e que o Criador possa abençoar o coração de cada um. Beijo grande em cada um de vocês. Muita luz, muita paz, muito amor e muita prosperidade, e que o dia de hoje termine com muito axé para cada um. Até mais!